Olá pessoal, aqui é a Tatiane, assistente social, criadora do podcast Tramas Sociais. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, né? Eu quero hoje abrir uma conversa bem livre, falando sobre violência doméstica contra mulheres, mais especialmente agora no mês de agosto, em que a gente vai falar do Agosto Lilás. Ele é um mês dedicado no Brasil para que a gente fale sobre a violência doméstica contra mulheres, para que a gente difunda informações sobre a Lei Maria da Penha. Várias instituições estão nesse momento, durante esse mês, criando campanhas, fazendo rodas de conversa, fazendo trabalhos, desenvolvendo projetos para que cada vez mais essa causa seja estruturada, ela seja difundida em informações e também em uso e bom uso dessa lei. Então eu vou fazer de uma forma bem dinâmica para a gente conversar, para eu contar algumas coisas que talvez você possa não saber e mais do que isso, deixar um compromisso aqui com você, de que você faça parte dessa difusão dessas informações, porque é muito importante que todas as mulheres, que a sociedade até como um todo, homens também, tenham conhecimento dessa lei, dos mecanismos de proteção e como funciona. Mas para a gente falar de violência doméstica, a gente precisa começar bem antes de um soco, bem antes de uma ameaça, de ações mais pesadas que necessitam de ações mais enérgicas, Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que a violência contra mulheres não é somente aquela praticada pelo marido, pelo namorado. E pode ser praticada pelo pai, por ex-companheiro, por homens que tenham um convívio com essa mulher, que tenham alguma relação mais estreita e que dentro dessa relação acontece violência ou violências como a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a patrimonial, a sexual. Mas quando a gente fala de violência, dessas que necessitam dessas medidas mais enérgicas, que existem situações de risco à vida, a gente precisa estar atento e por isso que é tão importante que a gente difunda as informações, porque as microviolências que acontecem para que chegue nessa mais grave, seja sexual, psicológica, moral, todas elas têm um início, têm uma abertura que pode ou não ser dada e que passa muitas vezes imperceptível. A gente não pode, eu começo falando que a gente não pode julgar as mulheres, porque qualquer uma de nós está passível de passar por essas situações, de não perceber o que está acontecendo, de tentar, inclusive, mudar o companheiro e não ver surtir efeito, ou achar que precisa aceitar que não é tão grave assim, que não precisa nem ser conversado. A gente sabe também que existem muitas violências estruturais que também colaboram com essas violências, que fazem com que o agressor tenha mais facilidade de agir violentamente. Muitas pessoas perguntam por que não tem a lei João da Penha, até fazendo piada de que homem também sofre violência, mas a gente sabe que significativamente quem sofre violência, quem está numa posição de mais passível disso, são as mulheres. E nessas microviolências que acontecem em relações, pode ser em relação de trabalho, como pode ser uma relação familiar, de convivência na comunidade, a gente sabe que começa bem aos poucos, Pode ser com grosserias, com rebaixamento, com isolamento dessa mulher, das relações que ela tem, dela não poder fazer um curso, dela não poder se inserir no mercado de trabalho, de falar pequenas coisas sobre o corpo dela, de como ela se veste, de como ela se comporta, de como ela interage. Então, todas essas situaçõezinhas, elas vão cada vez mais colocando essa mulher numa posição de sofrer uma agressão maior, se isso não for parado, se isso não for identificado. E eu quero aqui trazer que no meio disso existem serviços que estão ali para acolhimento. Além da psicoterapia, para quem tem a possibilidade, seja pelo SUS, seja particular, é um dos caminhos, inclusive, para você reconhecer, para você aprender a lidar, para você saber o que vai fazer diante de uma situação, seja ela microviolência ou até macro, seja algo mais sério. Mas o importante de tudo isso é reconhecer. E existem serviços como o CRAS, que faz acompanhamentos para famílias em situação de vulnerabilidade, em questão de fragilidade de vínculos, que aí entra também as relações,
Já existe o CREAS, que tem serviços que atendem famílias em situações que já ocorreram violência e que precisam de uma atenção especializada para aquela situação. A gente sabe que é muito difícil para essa mulher procurar um lugar para ter ajuda, para tirar dúvidas, para inclusive ter um espaço para reconhecer e falar o que pensa sem ser julgada. Porque ali realmente existem coisas, detalhes que são complexos de serem ditos, e a depender de quem escuta, isso se torna um julgamento para essa mulher. Ela sofre preconceito, ela é julgada, ou ela se sente obrigada a tomar determinadas atitudes, quando a gente sabe que não é tão fácil assim a gente sair de um relacionamento abusivo. E nem quando a gente sai, muitas vezes ele acaba de imediato. E se tem uma coisa que, como assistente social e também como mulher, que a gente percebe, é o afastamento das relações dessa mulher. Porque até antes de ocorrerem violências mais sérias, a gente já percebe sendo traçado esse caminho do afastamento de amizades, de afastamento dos familiares, essa mulher cada vez mais se fechando para esse homem. E uma coisa não é por uma decisão dela, por mais que até ela muitas vezes acredite que é uma decisão dela, são caminhos que são traçados e levados para isso. Então, até na assistência social, um dos pontos que a gente bate muito forte é que a convivência familiar e comunitária, ela precisa ser fortalecida, porque ele é o primeiro passo para deixar essa mulher numa situação de fragilidade, ela não ter com quem contar, ela não ter relações fortes, relações próximas, para que ela possa desabafar, para que ela possa pedir ajuda, para que ela possa ter um abrigo. Hoje, como vocês sabem ou não, a gente tem benefícios eventuais, um deles é o aluguel social. E dentro do aluguel social, a mulher vítima de violência doméstica, ela é um dos perfis que tem prioridade para esse benefício, no caso das mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, muitas vezes dependentes desse parceiro, que não a deixava trabalhar, ou que tinham contas em comum, ou que se utilizava da renda dela em detrimento de benefícios para ele. Então, quando a gente costuma trabalhar com mulheres que estão nessa situação, a gente busca um caminho que seja trilhado para a separação ou para a resolução desse conflito, para que ela seja retirada de uma situação de risco. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não pode ser feito de imediato. Existe um caminho a ser traçado, existe uma preparação financeira, psicológica, de pensar como que vai se reorganizar. Muitas vezes trabalhando nesse fortalecimento de vínculos com a família extensa, enquanto ainda está com o agressor. Porque é fácil a gente falar que é simplesmente fazer um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva e tá tudo resolvido. Não, esse é um dos passos, sim, muito importante. É importante que seja registrado, que a mulher reconheça que o que ela passou foi uma violência e que esse agressor ele precisa pagar por isso. Porque simplesmente o fato de romper um relacionamento, por mais que esse agressor não queira ter relacionamento com ela mais, não esteja a perseguindo, ele vai se relacionar com outras pessoas e ele cometeu uma violência contra você. O importante é que ele não saia impune disso, porque só assim que essas situações vão acabar, que essas situações vão ir diminuindo. Eu até tenho uma pessoa que a gente atendeu recentemente e ela sofreu violência doméstica do marido em 2022 e agora que ele está sendo chamado para depor, né, para uma audiência sobre essa situação. Hoje ela está com ele, não aconteceu mais violência, mas uma das coisas que a gente conversou com ela é que mesmo que ela esteja junto com ele, ela precisa ir lá e contar o que aconteceu, porque ele cometeu um crime contra ela. Por mais que eles estão juntos, isso não se apaga. Ele vai responder por um crime que ele cometeu no passado. E isso é uma forma educativa também de mostrar para os outros homens que convivem com ele de que essas situações não saem impunes, que não se resolve apenas voltando para a parceira.